Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês de casa? Eu sou o Pedro Paulo Reality, diretamente dos estúdios em São Paulo, com mais um programa jornalístico Chutando o Balde. Com um programa forte, com notícias que vão impactar você. Ah, Pedro Paulo, como assim forte? Um programa forte que vai proporcionar para você várias emoções. Não um programa de coisas trágicas, de coisas horríveis. Um programa para a família brasileira. E hoje vamos falar da crise hídrica. A grande crise hídrica com a falta de água que vem afetando milhares e milhares de pessoas pelo mundo todo e pelo Brasil. Temos que trazer à luz da mídia a crise hídrica para alertar os nossos governantes e a nossa sociedade que precisamos mudar o nosso comportamento. Por isso não mude de canal, porque a tampa da chaleira vai voar. Só vou dar um recadinho do nosso apoio cultural, eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060 ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. É muito importante termos consciência que ficar horas e horas debaixo do chuveiro vai colapsar o sistema. Olha o Bob, o nosso querido Bob, né? Nosso companheiro, o nosso campeão de UFC, que se fazem presentes todos os dias agora no Chutando o Balde. Bob, você toma banho corretamente? Toma sim, tá até brilhando, ó. Rapaz! E o campeão do UFC já tá sem camisa, tá todo malhado, tá cheirosinho, viu? É, me ajuda aí, ó. A crise hídrica no Brasil. Olha só, há relatos de secas no mundo todo, mas as mudanças climáticas favorecem mais para que essas coisas aconteçam. Seca no Rio Paraná, ciclo natural ou mudança climática? Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O Rio Paraná é o segundo em extensão na América do Sul, atrás apenas do Rio Amazonas, mas vem encolhendo desde 2019 e atingiu níveis nunca vistos desde 1940. Os especialistas duvidam de que, mesmo com o período das chuvas em dezembro, o rio vá recuperar a exuberância que fez dele a principal via de integração do Mercosul. Nos últimos meses, a baixa do nível da água afetou a navegação mercante, a geração de eletricidade, a pesca, a indústria do turismo, o fornecimento de água para consumo e irrigação. Também modificou o relevo, a água e o solo de uma forma que ninguém arrisca dizer se será permanente. Que os volumes de aporte do rio vão diminuindo gradualmente. Os volumes aportados pelo rio estão diminuindo gradativamente. Ano passado, pensávamos que estávamos no mínimo. Sabemos que ano passado foi um período de água bastante escassa no Rio Paraná, mas contra o que pensávamos na época, esse ano a situação de déficit piorou. Essa situação deficitária. O Rio Paraná está ligado às águas subterrâneas do Aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce do planeta. Seus mais de 4.000 quilômetros ligam importantes cidades da América do Sul e seus sedimentos alimentam as planícies agrícolas que banham a Argentina. O Paraná nasce no Brasil, recebe afluentes do Paraguai e deságua no Atlântico, na Argentina, onde seu trecho navegável é vital para as exportações da Bolívia e do Paraguai, países sem litoral. A vazão média do rio é de 17.000 metros cúbicos por segundo,
mas caiu para 6.200, pouco acima do valor mínimo histórico de 5.800 metros cúbicos por segundo registrado em 1944. Isso reduziu pela metade a geração de eletricidade na usina binacional Yacyretá, na fronteira entre a Argentina e o Paraguai, que contribui com 14% da eletricidade para a Argentina. A seca afetou a reprodução dos peixes e fez surgir um rastro de lixo. Especialistas não sabem quem culpar pela mudança, e muito menos o que esperar do futuro. Temos que tomar muito cuidado para que nossas gerações futuras não morram por falta de água. Ah, como assim, Pedro Paulo? É impossível. Não, se continuarmos assim, o mundo vai colapsar. Estamos tendo o reflexo do que é uma sociedade que caminha sem água. A seca dos rios está cada vez maior. Por isso temos que trazer à luz da mídia esses tipos de programas para que as pessoas tomem mais consciência. Ah, Pedro Paulo, mas eu sou um homem que tem consciência, eu não demoro muito tempo no chuveiro, eu não uso água demasiadamente à toa, eu tomo muito cuidado com a natureza, com o uso da água, sim, mas existem pessoas que não fazem isso. E por conta destas pessoas, nós sofremos a maior crise hídrica da história. Detalhe, já não é de agora que o Brasil e o mundo sofrem esses problemas de crise hídrica, ou seja, a grande falta d'água. Em 2014, já sofremos com a crise de água em São Paulo. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! A 100 quilômetros de São Paulo, a pior seca em 80 anos mostra seus estragos. Hernani é pescador e um dos últimos moradores do leito deste rio. Ele espera que um dia a água volte para ele poder pescar novamente. Você vê isso aqui, ó. Ninguém nunca. Tem nenhuma pessoa que imaginasse que ia chegar a esse ponto. Então é triste ver isso aqui, né? A crise da água não tem precedentes na região. Esse é um dos 5 reservatórios que abastecem 9 milhões de pessoas que vivem na região metropolitana de São Paulo. Todos eles foram afetados pela seca. A cidade de Itu é a mais castigada e adotou o racionamento ainda em fevereiro. Alguns habitantes precisam buscar água em locais específicos. Agora eu penso 2 vezes de gastar água. Antes eu tomava banho e deixava a torneira ligada do banho, não queria nem saber. Agora, passar sabonete eu desligo, né? Desligo o chuveiro, passo, depois eu ligo de novo. Caminhões-pipa também estão sendo usados para abastecer as casas. Com restrições drásticas e 2.000 litros guardados, esta família só tem mais 20 dias de reserva. Quem está sofrendo com isso é a população, é a gente que tem que ficar parando o dia de serviço, tem que parar com as coisas para correr atrás um pouco de água. A água não é um bem assim, eu pago e eu uso quanto quiser. Não, é um bem, existe uma reserva de água em que todos dependem dessa reserva. Então todos têm que zelar por essa reserva. Alguns bairros de São Paulo já tiveram cortes de fornecimento e o setor industrial foi duramente afetado. Empresas tiveram de reduzir o consumo em 50% nos últimos 10 anos. Agora pedem para que elas encontrem fontes alternativas. Aqueles que querem se estabelecer na região ou aumentar a produção são convidados a ir para outro lugar. Ela vem agravar a crise que já estava seriamente afetando a indústria, que é a crise econômica. Então, infelizmente, ela é um terremoto em cima de um terremoto que já estava instalado. E 2015 não tem perspectiva de que isso vai se amenizar, pelo contrário. A região passou por crise semelhante no passado, mas o aquecimento global está piorando as coisas. Os ciclos de chuva sofreram mudanças e o constante desmatamento reduz a quantidade de água na atmosfera. Descuidos no gerenciamento das fontes de água também fizeram com que a região não ajustasse o uso do recurso à rápida taxa de industrialização e urbanização. Vai ser preciso agir rápido para evitar o pior. Viajamos na máquina do tempo agora. Em 2014 já era assim, grandes problemas com água, de crise hídrica.
eles tocaram num fato muito importante, que é o desmatamento, que vem cada vez acelerando mais no Brasil e no mundo, e também o aquecimento global. Esses dois fatores, são importantíssimos para que haja um equilíbrio natural e que não nos falte água. Eu vejo que um futuro muito próximo, as crianças, os jovens, a nova geração terá problemas seríssimos com a água e ficamos preocupados por conta disso. Ah, Pedro Paulo, mas por que você fica preocupado por conta disso? Você talvez nem esteja mais aqui, talvez o senhor também não esteja, mas precisamos cuidar da nossa geração futura. Precisamos deixar um mundo melhor para eles. Esse problema de água, gente, tem gente esbanjando água aí. Às vezes você vê uma pessoa horas e horas com a mangueira ligada lavando o carro, entendeu? Brincando com água como se fosse comum, como se fosse normal, e não é comum e não é normal. Por isso, trazemos à luz da mídia esse problema. Um programa que traz esse problema é um programa que tem uma consciência moral com a sociedade. Ah, tem brincadeiras? Tem. É um programa que traz vários temas? Mas não queremos só ganhar audiência. Queremos que você, o senhor e a senhora, tomem consciência que água, hoje em dia, é ouro. O senhor vai concordar comigo. A água é extremamente valiosa. É muito valiosa. Então tomem cuidado. Só vou dar um recadinho, já eu volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Pessoal, tá gostando do programa? Ó, só um recadinho. Vou mandar esse livro para sua casa, a minha biografia, O Rei dos Reality Shows, conta toda a minha trajetória. É só fazer um Pix para esse número que tá passando aí na sua tela. Me ajude a manter esse programa no ar, tá? Se você gosta do Chutando o Balde, é um programa independente, faz o Pix, manda o zap, manda o livro para sua casa. Te agradeço de coração, Deus abençoe e fique com Deus. E a crise hídrica afeta o mundo todo. Já pensou, Bob, você sem tomar o seu banho? Ele não ia gostar nem um pouco, porque é um cachorro cheiroso. Já pensou o nosso campeão de UFC, o nosso segurança do Chutando o Balde, sem tomar banho? Me ajuda aí, ô! Seria impossível fazer este programa. Brincadeiras à parte. Eu gostei, hein? Brincadeiras à parte, precisamos tomar cuidado, porque a falta de água, ela afeta o desenvolvimento da sociedade. Como assim, Pedro Paulo? A pessoa às vezes não consegue trabalhar direito, não faz a sua higiene pessoal, não molha as plantas, vive num mundo mais poluído. Então precisamos ter equilíbrio para que aconteça uma sustentabilidade em todo o país. Mas a civilização, a sociedade cresceu numa proporção gigantesca, então não temos como controlar. Temos sim. Se cada um de nós fazer a sua parte, vamos ter um futuro melhor. Podem ter certeza disto. Olha, a Bolívia, a exemplo do Brasil, também sofre com a crise hídrica. Ou seja, não é um privilégio, não é uma mazela só nossa. Outros lugares do mundo também já sofrem há anos com a crise de água. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! No bairro de Villa San Antonio, na Bolívia, os vizinhos se mostram interessados em acumular água de maneiras diferentes. A reciclagem de água dos chuveiros ou da chuva para utilizar em banheiros e guardar em tanques são algumas dessas opções. O comportamento ainda não é uma tendência, mas se torna cada vez mais comum após racionamentos que ocorreram entre 2016 e 2017. A água já está em falta. As colinas onde havia neve estão descongelando. Não sobrou muita coisa. O aquecimento está influenciando o nosso país, principalmente aqui em La Paz. Então, pelo que temos passado com a água, cuido dela para as próximas gerações.
Mesmo perto das montanhas de gelo dos Andes, mais de 1,5 milhão de pessoas que vivem na cidade de La Paz e El Alto sofreram com as secas. O problema também atingiu outras 5 das 10 principais cidades do país. O governo investiu milhões em infraestrutura de armazenamento de água. Mas, de acordo com o Instituto Francês de Pesquisa e Desenvolvimento, é necessário fazer mais para aumentar a conscientização sobre o uso da água na cidade. Porque o problema vai ser ainda maior se as geleiras de La Paz desaparecerem completamente. Por isso hoje, para falar da crise hídrica, hoje eu tô 1000 volts! 1000 volts! Falando da crise hídrica no Brasil, em todos os lugares do mundo. Olha, precisamos proteger as nossas crianças. Por isso Bob está aqui hoje, revoltadíssimo com a crise hídrica, porque ele é um protetor das crianças. É um cachorrinho que leva o amor e a paz. Por isso o nosso defensor, o nosso campeão do UFC, também está aqui para proteger as nossas crianças. Papai, eu falei até errado, eu falei papai. Papai, proteja os seus filhos. Tome cuidado com a crise hídrica, porque podemos ficar sem água, aí todo mundo vai morrer. Acaba o planeta. Só vou dar um recadinho do nosso apoio cultural, já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060 ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. Precisamos ter o equilíbrio emocional. Para quê? Para viver uma vida saudável. A água, ela é vida. O nosso corpo é praticamente feito de água. Se eu não me engano, são mais de 70% ou chega a 70% de líquidos. Enfim, o ser humano sem água morre rapidamente. Sem comida ainda sobrevive muitos dias, mas sem água infelizmente rapidamente acontece o óbito, porque as nossas energias são esgotadas. Você vê quando você tem sede, é aquela sede mortal, a boca fica seca, já bate uma fraqueza e aí é só tragédia. Então precisamos cuidar sim do nosso país. A crise hídrica é forte, mas temos que tomar cuidado, porque a água, ela é boa, nos protege, mas também é muito poderosa para destruir. Vejam também o poder destrutivo das águas. Vambora! Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Por milhares de anos, os povos construíram suas grandes metrópoles ao longo do contorno das costas, confiantes no inofensivo vai e vem das marés. Mas agora essa força está se tornando uma desvantagem enquanto as mudanças climáticas elevam o nível dos oceanos, redesenhando o mapa e colocando centenas de milhões de pessoas em risco. Florianópolis é um exemplo disso. A ilha, ligada ao continente por 2 pontes, sofre as consequências da erosão. O meu terreno ia até a frente das pedras lá embaixo. Eu acho que perdi uns 7 metros de terreno, mais ou menos. Atualmente, 13 praias já são afetadas pelo fenômeno. Até o ano de 2010, aqui onde nós estamos, tinha praia normal, como vocês podem ver.
E era possível ter um ambiente de lazer, colocar o guarda-sol, jogar futebol. Desde o início de maio, a maré alta invadiu a praia do Morro das Pedras ao sul da ilha e avançou sobre as casas construídas à beira-mar. Os moradores tentam conter a maré com sacos de areia. É uma solução provisória, tá? Mas não resolve o problema. Eles querem obra de contenção, os moradores querem obras estruturais de muro de pedra, de rocha, de roncamento, mas já foi, não é permitido por lei. A temporada de chuvas, que se associa com a maré alta, torna a situação ainda pior. Os moradores que vivem com medo usam o que têm em mãos para alertarem uns aos outros. É muita chuva, né, que ultimamente está dando. Então, quando dá muita chuva, todo mundo tem medo. E todo mundo fica se comunicando por WhatsApp, mandando foto, como é que está a situação. Porque todo mundo tem medo de alagamento e deslizamento. O relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas concluiu que a elevação do nível do mar pode provocar uma explosão de migração em massa e forçar cidades inteiras a ser abandonadas por causa das inundações. Assim como nesta região de Florianópolis, em outras cidades do mundo, a população já conhece bem o poder destrutivo da água. O Bob tá falando aqui pra mim, vendo a matéria, que morre de medo de banho de mar. Não tenha medo, Bob. Sim! Nós vamos proteger você, juntamente com o nosso campeão de UFC. Olha só, a gente brinca, mas é um assunto muito sério. Esses desastres ecológicos vêm fazendo da sociedade, grandes tragédias acontecem e vidas são ceifadas, né? Mas o mais importante é termos uma consciência assistindo esse programa que podemos ainda mudar. Se tomarmos providências urgentes, não poluirmos, tomar cuidado com os lixos que são descartados nos rios, nos mares, vamos mudar o nosso ecossistema e teremos vantagens na nossa vida. Vejam só, é muito importante você saber que os desastres climáticos vão acontecer com mais frequência daqui para frente no mundo. Infelizmente é isso mesmo. Os desastres climáticos vão acontecer com muito mais frequência que antes. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Os desastres climáticos quintuplicaram nos últimos 50 anos e provocaram danos importantes. Foi o que informou um relatório da Organização das Nações Unidas divulgado nesta quarta-feira. O estudo concluiu que fenômenos extremos vão ocorrer com cada vez mais frequência em diversas partes do mundo. Veremos mais fenômenos extremos por causa das mudanças climáticas e essa tendência negativa vai continuar nas próximas décadas. Se tivermos sucesso com a mitigação do clima, podemos parar essa tendência negativa por volta de 2060. O documento cita, por outro lado, que avanços em sistemas de alerta permitiram reduzir o número de mortes em tragédias como consequências das alterações do clima. A Organização Meteorológica Mundial da ONU estudou a frequência, mortalidade e as perdas econômicas provocadas por desastres vinculados a fenômenos meteorológicos extremos entre os anos de 1970 e 2019. Mais de 11 mil desastres atribuídos aos fenômenos extremos foram registrados no mundo desde 1970. Mais de 2 milhões de mortes foram provocadas por tais desastres, que geraram danos materiais que superam 3,5 trilhões de dólares. O grande problema é que nós, como seres humanos, não estamos acostumados nem adaptados a essas mudanças climáticas brutais. Ah, como assim, Pedro Paulo? A gente já vê tragédias desde que o mundo é mundo. Sim, mas não com tanta frequência, né? A frequência das tragédias mexe bastante com o psicológico e a sociedade no geral. Explico por quê. Porque você acabou de ter a sua casa destruída, aí você constrói ela, monta tudo de novo.
vem outro furacão, outra chuva e acaba com tudo. Ou seja, você não fica mais preparado, seu psicológico cai. Quando acontecem essas mudanças climáticas com frequência, você sofre e não está acostumado com tantas vezes ter a casa destruída, ou perder os seus móveis, ou até mesmo, tristemente falando, os grandes entes queridos que são abatidos por tragédias climáticas no mundo todo. Por isto, devemos tomar cuidado com a crise hídrica. Temos que ter uma moral, uma integridade para saber usar o chuveiro ou tomar conta da nossa natureza. Ah, como assim, Pedro Paulo? O desmatamento natural. Precisamos tomar cuidado porque essas mudanças climáticas afetam o nosso dia a dia e levam os nossos familiares embora. Queria agradecer ao Bob, ao nosso querido campeão de UFC, que são os nossos guardiões do Chutando o Balde, juntamente eu, Rodrigo Braga. Estamos aqui para proporcionar bons momentos para você que está em casa. Deus abençoe, fiquem com Deus.